que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Amém e amém. Crianças, prestem atenção. Vocês vão desenhar, tá bom? Preste atenção aqui, tá? Vocês vão desenhar uma pessoa de joelhos em oração. Tá bom? Tá com a pasta aí, Antônio? Tá com a pastinha aí? Show de bola. Vocês vão desenhar uma pessoa orando. Pode ser você. Uma pessoa orando, tá? Com dedicação. Porque, ó, preste atenção aqui, ó. Nós vamos aprender que nós precisamos orar sempre a Deus. Persistir em oração. Tá bom? Sobre isso que nós vamos aprender. E vocês vão fazer esse desenho hoje, tá bom? Você já ouviu falar de Agostinho? Não da grande família, mas o grande bispo de Hipona. Aquele que ficou conhecido como um dos maiores teólogos e filósofos da história da igreja cristã. Por meio de suas obras e de suas defesas da verdade nos concílios que participou, Agostinho impactou e influenciou profundamente todo o pensamento cristão e segue o influenciando até os dias de hoje. Poucos sabem, no entanto, irmãos, que este homem, antes de sua conversão, andou inquieto, era um devasso e escravo de suas paixões. Ao longo de toda a sua juventude, Agostinho andou longe de Deus e mergulhado em seus pecados. E por 33 longos anos, sua mãe Mônica, uma cristã piedosa, rogou e insistiu diante de Deus pela salvação de seu filho. Foi então que depois de 33 anos, queridos, este homem veio à salvação, a luz irrompeu sobre as suas trevas e ele amou e abraçou a Jesus Cristo. Talvez você também tenha algo ou alguém pelo qual venha persistindo diante de Deus em oração. Mas convenhamos, meus irmãos, facilmente nós costumamos desanimar ou esmorecer. Nós fraquejamos em nossas orações. Ainda mais quando Deus tarda em responder às nossas orações. E a pergunta importante a ser feita hoje é: por que não deveríamos desistir de orar? Ou por que devemos persistir incessantemente em oração? É sobre isso que Jesus Cristo vai falar, enquanto se aproxima da conclusão do sermão. Da necessidade não só de orar, mas de insistir em oração. Você sabe, nós estamos chegando ao fim, ao encerramento do Sermão do Monte. E Jesus, então, neste ponto, ele decide voltar ao tema da oração. E por que, irmãos, ele faz isso? Por conta da incapacidade de seus discípulos de corresponder a tudo o que foi exigido por ele até aqui. Jesus conhece as fraquezas dos seus e sabe que as exigências feitas são inalcançáveis aos seus discípulos. Por suas próprias capacidades, nenhum deles pode viver segundo a régua do reino dos céus, que é: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. É por isso que todo o Sermão do Monte presume a necessidade que o cristão tem da graça de Deus. Ou seja, Jesus deixa claro que o cristão precisa depender e buscar a Deus em oração para obedecê-lo quanto a isso. No capítulo 6, ele nos ensinou
qual é a atitude que se deve ter em oração e qual é o conteúdo a ser usado nelas. Na oração do Pai Nosso ou na oração dominical. Agora, irmãos, já quase ao fim do capítulo 7, o objetivo de Jesus é ensiná-los a necessidade da persistência em suas orações. Porque para viver segundo o caráter e as normas do reino dos céus, é preciso insistir em não esmorecer em nossas orações. E é esse o tema do que eu quero dividir ou repartir com os irmãos da noite de hoje. A persistência na oração. A persistência na oração. Por que, meus irmãos, devemos persistir em nossas orações? Jesus aqui nos dá duas razões importantíssimas para você e eu não esmorecermos. A primeira delas está nos versos 7 e 8. Por que não devemos esmorecer ou por que devemos persistir em oração? Primeira resposta. Porque Deus responde às nossas orações. Porque Deus responde às nossas orações. Coloque mais uma vez os seus olhos para os versos 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe. Uma vez que todo o Sermão do Monte está profundamente unido, irmãos, seria estranho pensar que Jesus está simplesmente quebrando sua linha de raciocínio. Estudiosos e comentaristas bíblicos afirmam que esta porção que estamos analisando, ela é uma consequência natural da anterior. Jesus acabou de advertir seus discípulos contra ou a respeito do julgamento. Ele disse que eles não podiam ser precipitados, hipercríticos, cruéis e hipócritas em seus julgamentos. Como eles deveriam agir? Eles deveriam ser misericordiosos, humildes e sensatos em seus juízos. O problema, porém, irmãos, é que essa exigência está muito além do alcance de qualquer deles. E eu vou mais além ao dizer o seguinte: essa porção do capítulo 7 é não só uma consequência natural quanto ao desafio de julgar piedosamente. Ela é uma consequência natural de tudo que foi afirmado por Cristo até aqui. Porque, segundo pregou, irmãos, até este momento, o reino do céu exige pobreza de espírito, pureza de coração, integridade, compaixão, um espírito não vingativo. E tudo isso falta aos pecadores. Ou seja, o Sermão do Monte impõe um padrão de obediência que é impossível às forças do homem. Sem assistência divina, não há um sequer que possa corresponder ao que é exigido por Cristo aqui. É por isso, irmãos, que Jesus não pode ir à conclusão sem antes passar pela oração. É necessário, irmãos, orar para obedecer e corresponder ao que é exigido. E para incentivar seus discípulos à oração, Jesus usa 3 verbos no imperativo: pedi, buscai, batei. E se estão no imperativo, significa dizer que trata-se de uma ordem dada por Jesus. Ou seja, a oração não é opcional, mas é obrigatória a todo aquele que deseja obedecer ao que é posto aqui. Mas além disso, um detalhe muito importante. Você precisa saber que esses verbos estão no tempo presente. E talvez você me pergunte, mas pastor, por que essa informação é importante para nós? Porque o texto pode ser literalmente traduzido dessa forma, irmãos. Continue pedindo. Continue buscando. Continue batendo. Ou seja, irmãos, está implícita no texto a ideia da perseverança, da insistência na oração. Jesus está dizendo que a oração não é um ato pontual, esporádico, mas é um ato habitual, insistente, persistente, algo semelhante a uma importunação na presença de Deus.
É esse tipo de atitude que Jesus espera encontrar nas orações dos seus. E quando age assim, irmãos, Jesus garante, Deus os responde. Mas você não pode entender isso como uma regra absoluta. Lembre-se que essa garantia de Jesus se dá no contexto da necessidade espiritual de seus discípulos. O que eu quero dizer é, eles precisam da ajuda divina para obedecer e conformar-se ao reino. Sendo assim, Cristo promete a todos aqueles que buscam conformar-se ao reino e à sua justiça, estes serão atendidos por Deus. Estes receberão o que pedem. E é exatamente, queridos, o que João reforça em sua primeira carta. Você não precisa abrir no texto. No capítulo 5, verso 14 e 15, ele diz, preste atenção, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. Ou seja, não é uma regra ampla. Não é tudo o que se pede será dado. É aquilo que é segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, aqueles que pedem as virtudes do reino, que buscam a Deus de todo o coração e batem insistentemente na porta da sala do trono, estes serão atendidos. Pois como o rei já havia prometido em Jeremias, irmãos, buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É o que temos feito, meus irmãos. Será que é o que costumamos fazer? Nós temos buscado a Deus em oração, e não só isso, temos perseverado em oração. Para começar, nós temos aqui uma clara exortação no texto. Preste atenção, a primeira lição. Crie e mantenha o hábito da oração. Crie e mantenha o hábito da oração. Mas antes de tudo é importante responder uma pergunta comum na mente de muitos cristãos. Por que devemos orar? Por que devemos orar? Para muitos, a soberania de Deus, ao invés de um incentivo à oração, é um empecilho. Porque na mente deles, se Deus é soberano e faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, se Ele determina tudo o que acontece, como um rei governa sobre tudo e sobre todos, qual é a utilidade real da oração? De fato, meu querido, se você nunca ouviu isso, permita-me esclarecê-lo na noite de hoje. A oração, ouça bem, a oração não tem o poder de mudar a Deus e de mudar os desígnios de Deus. Ou seja, não somos capazes de controlar ou manipular a Deus por meio de nossas orações. Isso porque o Deus a quem adoramos não é refém dos caprichos dos homens. O Senhor Deus não é um garçom sempre disponível a atender os nossos desejos, seja quais forem. Não é assim, meu irmão, que funciona com Ele. Não se impõe, não se decreta absolutamente nada a Deus, como alguns supostos evangélicos costumam fazer. Por que então, você segue me perguntando, por que então orar e perseverar em oração? Porque além de ser uma ordem dada por Deus, a oração foi planejada, ouça bem, não para alterar a sua vontade, mas para que ela seja cumprida dentro do prazo de Deus e nos meios que Deus estabeleceu. Me permita dizer de uma forma mais simples, para ficar mais fácil para todos nós. Deus determinou todas as coisas, mas os meios pelos quais, um dos meios pelos quais sua vontade é executada na terra é a oração. A oração é um instrumento de Deus para realizar a sua vontade. E se você, cristão, deseja que a terceira petição do Pai Nosso seja real, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu.
nós precisamos insistir em oração. Ou como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Orar sem cessar. É o que você tem feito, meu querido. Você ora sem cessar. É o que costumamos fazer. É triste pensar que, muitas vezes, nas nossas agendas e rotinas, não há espaço para oração. Costumamos ser irresponsáveis com o uso do nosso tempo. Nós não nos importamos em desperdiçar horas com hobbies, filmes, Instagram, seja o que for, qualquer tipo de coisa sem proveito espiritual. Mas nós costumamos nos contentar com 10 segundos de oração antes das refeições. Sem contar com a nossa inconstância nessa disciplina espiritual. Queridos irmãos, nós precisamos buscar a Deus em oração continuamente, incessantemente. Se você não tem o hábito de orar, me ouça. Busque força em Deus para criar este hábito e para não abandoná-lo jamais. Reserve momentos específicos ou um momento no seu dia onde você vai buscar a Deus em oração. Comece a encarar essa disciplina espiritual para além do dever, mas como um meio de comunhão com Deus bendito. Separe momentos também para orar em família, meu querido. Para que seus filhos sejam encorajados quanto ao dever e ao deleite da oração. Para que eles aprendam a partir de você, pai e mãe, a orar e a achar prazer na oração. Vamos bater a porta do Rei, queridos. Vamos nos encontrar com Ele diariamente para a glória de seu nome e para a alegria do nosso coração. Em segundo lugar, uma segunda lição que temos aqui. Vamos buscar e pedir a Deus pelas coisas certas. Vamos buscar e pedir a Deus pelas coisas certas. Lembre-se, esse texto não é uma garantia de que Deus vai atender a todos os seus filhos. E talvez você relute por conta de algumas das suas orações que ficaram sem resposta. E no texto que nós lemos, irmãos, no momento de confissão de pecados em Tiago, nós encontramos o porquê isso acontece. Ele diz: vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para esbanjar em seus prazeres. Na maioria das vezes nós não somos atendidos, porque nossas orações são caprichosas e centradas em nós. Quando oramos assim, irmãos, não estamos priorizando o reino e a sua justiça, como Jesus nos ensinou a fazer. Nós estamos priorizando o nosso reino e a nossa vontade. Por causa disso, nós nos frustramos quando Deus diz não para a prosperidade que tanto almejamos, para a fama ao nosso próprio nome. Nós oramos somente pela casa dos sonhos, pelo carro que tanto almejamos na garagem, pelos projetos que temos no papel, pelo celular que desejamos ter, pela viagem dos sonhos, pela geladeira dos sonhos, seja o que for. E Deus diz não. E precisamos entender que nós podemos, irmãos, orar por coisas lícitas, legítimas, mas com uma motivação totalmente egoísta e autocentrada. E entenda de uma vez por todas, Deus não nos prometeu essas coisas. Essas coisas não são direito nosso, querido. Por isso, sempre que buscarmos a Deus com orações autocentradas, vamos ouvir não. No entanto, quando buscamos a Deus com as motivações certas, quando temos em mente o reino de Deus, a sua glória, a sua justiça, a sua vontade, Cristo nos garante, vocês receberão o que pedem. Por isso, querido, vamos rogar
menos por nossos caprichos e vamos rogar mais por aquilo que é vontade de Deus. Você costuma orar insistentemente por piedade cristã, por santidade, por um caráter forjado ao de Cristo Jesus. Vamos rogar, meus irmãos, por uma espiritualidade que teme a Deus, ama a Deus e o deseja acima de tudo. Clame ao Senhor Deus, não pelos seus sonhos, mas por vitória contra o pecado. Esteja certo que Ele lhe dará graça para vencê-los. Você deseja cooperar com o avanço do reino de Deus, mas não sabe como? Peça direção a Deus e rogue a Ele que o faça útil na igreja local e na causa do Evangelho. Você deseja ver pecadores ao seu redor salvos. É pelo que tem orado, pai e mãe, pela salvação dos teus filhos. Eis o conselho do texto: não cesse de orar. Não esmoreça em oração. Você deseja ver parentes, amigos aos pés de Cristo? Não desanime de orar. Persista, insista, bata continuamente a porta, porque o Rei o ouvirá. Vamos parar, irmãos, de fazer das nossas orações uma busca por nossos caprichos. Vamos fazê-las com base naquilo que já sabemos ser vontade de Deus. O seu reino, a sua justiça e a sua vontade. Amém? Estamos meditando no tema persistência na oração. Nós vimos em primeiro lugar que devemos ser persistentes porque Deus responde às nossas orações. Em segundo e último lugar, segundo o verso 9 a 11, nós podemos e devemos persistir em oração por causa da bondade do nosso Pai. Por causa da bondade do nosso Pai. Para motivar os seus discípulos a orar persistentemente, Jesus usa uma ilustração familiar, muito familiar. Acompanhe comigo, versos 9 ao 11, Jesus disse: Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhes pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ora, é verdade que todos, sem exceção, são pecadores. Ou seja, são maus diante de Deus. Nenhum é bom como Deus, porque não há um único sequer capaz de corresponder ao padrão da justiça perfeita. Ainda assim, Jesus nos assegura isso. Os homens são capazes de manifestar atos de bondade e de cuidado. Especialmente no caso de pais para com seus filhos. E Jesus usa um exemplo aqui, queridos, comum. Se um filho pedisse pão e peixe, os pratos mais comuns para a sobrevivência da época, por acaso o pai lhe daria pedra e uma enguia, uma cobra no lugar? Jesus está dizendo, seria um pai capaz de enganar e trapacear seu filho a este ponto? Para Jesus, irmãos, via de regra, um pai jamais é indiferente às necessidades de seus filhos. Antes, ele é confiável ao ponto de supri-los completamente. E a partir dessa analogia, Jesus vai do menor para o maior. Se um pai que é mau, que é pecador, que é imperfeito, é capaz de abençoar os seus filhos dessa forma, quanto mais o Pai Celestial, que é perfeitamente bom, não abençoará os seus filhos. Se os pais, maus e pecadores, atendem aos desejos de seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não atenderá também. Mas eu reforço, isso não significa que o Pai dá tudo o que lhe pedem. Significa que Ele não lhes dá aquilo que lhe seria
prejudicial. O pai não dá aquilo que lhe seria prejudicial. Porque, como diz Tiago, uma vez que ele é a fonte de toda boa dádiva, ele abençoa os seus filhos. Ele dá coisas boas aos que o pedirem. Mas que coisas boas são essas, irmãos? No mesmo relato, só que no Evangelho de Lucas, capítulo 11, Jesus disse, preste atenção, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ouça bem, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Porque Deus é um Pai bondoso, diz Jesus. Ele abençoará os seus filhos com o Espírito Santo e com todas as dádivas necessárias ao seu crescimento espiritual e obediência a Ele. É a bondade de Deus, meus irmãos, que nos encoraja a persistir em oração. Então Jesus conclui dizendo no verso 12: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o a vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, toda a porção que se encontra desde o capítulo 5, verso 20, até este verso 12 do capítulo 7, é o que chamamos de o corpo do sermão. Abra comigo, bote na verdade uma única folha, para o capítulo 5, verso número 20. Na verdade, capítulo 5, verso 17. Veja o que diz Jesus Cristo. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Verso 12, ele conclui dizendo: porque esta é a lei e os profetas. Jesus usa essas duas expressões, irmãos, para delimitar o corpo de seu sermão. Desde o capítulo 5, verso 17, até o capítulo 7, verso de número 12. E essa expressão é muito importante, porque com ela Jesus está indicando o seguinte: é assim que o reino de Deus cumpre a lei e os profetas. É assim que a vinda do reino cumpre as Escrituras. E antes de partir para as suas exortações finais, ele resume, irmãos, a atitude que é esperada por Deus nas Escrituras. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. É verdade que nós estamos mais acostumados à forma negativa desse dever. Não façam aos outros o que você não deseja que façam a você. O problema, queridos, é que a forma negativa, ela reduz os homens a uma atitude passiva e até utilitarista. Mas a forma positiva apresentada por Jesus aqui, ela nos coloca diante de um grande dever. O dever de demonstrar ativamente e fazer o bem para com o nosso próximo. Não foi por acaso que, quando perguntado sobre qual é o grande mandamento, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não é possível, irmãos, cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus, sem que este amor transborde no amor ao próximo. Não é possível cumprir o primeiro, esquecendo-se do segundo. Pois só dessa forma, Jesus diz, é que a Escritura é cumprida. O que nós aprendemos aqui neste segundo ponto, queridos, sobre a oração persistente? Primeiro, quando estiver em oração, espere por coisas boas da parte de Deus. Quando você estiver em oração, irmão, espere por coisas boas da parte de Deus. Peça por elas.
Uma coisa que fica muito clara ao longo de todo o seu sermão: Deus é o Pai de todo aquele que crê em seu Filho. E como Pai, sendo perfeitamente bom, Ele é confiável, nos ama e deseja o bem do nosso coração. É por isso, irmãos, que se os homens, se eu e você somos capazes de abençoar os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não fará. Entenda que isso não significa dar tudo o que seus filhos pedem. Deus não nos dá essa garantia. Com os nossos filhos, por exemplo, nós não somos assim. Nós não damos tudo o que eles pedem. Os pais sábios dão aquilo que eles realmente precisam. E é exatamente como o Pai age, irmãos. As coisas boas que Deus promete dar aqui não são os nossos caprichos e sonhos, mas sim as coisas referentes à nossa santificação. Lembre-se que o Sermão do Monte nos coloca diante da nossa total incapacidade de corresponder aos seus padrões. Eu e você estamos muito aquém da justiça que é exigida aqui. Nós não somos capazes, irmãos, por nossas próprias forças, obedecer como nos é exigido da parte de Cristo. É por isso que Ele nos encoraja a pedir, a buscar, a bater na porta de Deus pelo Espírito e por toda a graça que precisamos para sermos conformados ao Reino e obedecê-lo em tudo. E se pedimos essas coisas, irmãos, Deus certamente nos atenderá. Eu me pergunto, será que é o que pedimos? Nós pedimos por essas coisas boas, ou nosso conceito de coisas boas é diferente de Deus? É isso que nós mais esperamos de Deus em oração, as coisas boas referentes à nossa santificação. Porque sabe o que deveríamos estar pedindo, irmão? Sabe que coisas boas deveríamos estar pedindo em oração? Para que Deus nos forje a luz do caráter das bem-aventuranças. Para que Ele me faça pobre de espírito. Para que Ele o faça puro de coração, humilde. Para que assim Ele conforme ou nos conforme a imagem de seu Filho bendito. Meu querido, você tem um coração vingativo e adúltero, como Jesus denuncia no capítulo 5. Pois as coisas boas que você deveria pedir dele é um coração purificado e disposto a obedecê-lo nessas áreas. Você anda amarrado, sofrendo por conta da idolatria ao dinheiro, sofrendo com ansiedade. Meu querido, nós precisamos orar para que Deus remova o nosso amor e a nossa confiança das coisas deste mundo para Ele. Você sofre com a justiça própria, com orgulho, por meio de oração persistente. Deus pode, irmãos, matar a nossa hipocrisia. Talvez você seja duro, cruel nos seus julgamentos, precipitado. Você sabe o que Deus pode fazer por meio da oração? Nos dar um coração amolecido, compassivo, misericordioso no tratamento com os outros. O apóstolo Pedro nos disse: Deus, pelo seu divino poder, nos deu tudo, irmãos, não algumas coisas. Absolutamente tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. E este poder se manifesta na ação do Espírito Santo, nos santificando e nos conformando à imagem de Cristo, em resposta às nossas orações. Não esteja certo, meu querido. Essa é uma garantia que a Escritura dá. Se você pedir por essas coisas boas, Deus não vai recusar. Deus não vai deixar de atender. Porque, como você pode estar tão certo, irmão? Porque, meu irmão, Deus nos prometeu fazer-nos semelhante à imagem de seu Filho. E quando oramos por isso, quando pedimos as coisas que garantem o cumprimento desse propósito de Deus, Ele certamente atende. Então, meu irmão, reconheça as suas fraquezas diante do Pai. Peça insistentemente por graça para viver na santidade.
e na obediência que é requisitada a nós. A segunda lição é a seguinte, preste atenção, meu querido. Porque Deus é bom, nós podemos orar com confiança em tempos de sofrimento. Porque Deus é bom, podemos orar com confiança em tempos de sofrimento. Se Deus dá coisas boas aos seus, muitos perguntam, por que Ele permite tanto sofrimento em nossas vidas? Por que, queridos? Por que o câncer? Por que o luto? Por que o aborto espontâneo? Por que tragédias como essas que vemos no Rio Grande do Sul e em muitos outros locais? Não existem respostas fáceis para o problema do mal. Mas pelas palavras de Jesus, irmão, ouça isso e guarde no seu coração. Eu posso assegurá-lo de que Deus não faz o mal aos seus filhos. Deus não dá pedra e cobra aos seus amados. E como é que eu posso ter tanta certeza disso, irmãos? Porque até mesmo quando permite que o sofrimento nos alcance, Ele o faz pensando no nosso bem espiritual. Eis o que disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que bem é esse, João? Qual é o propósito sobre o qual Paulo fala? Verso 29. Fazermos semelhantes à imagem de Jesus Cristo. É por isso, meu querido irmão, que o sofrimento nunca é em vão. Quando a dor, a enfermidade, a perda e toda sorte de aflição o alcançam, esteja seguro que Deus fará tudo isso servir ao seu bem espiritual. Ele vai exercitá-lo na perseverança, na paciência. Ele vai exercitar a tua fé. Ele vai colocá-lo de joelho a fim de persistir em oração. Ele vai tirar os teus olhos das coisas menos importantes para focar nas coisas de valor eterno. É por isso que você tem aqui um grande incentivo para orar confiantemente no sofrimento. Deus está usando a tua dor para esculpir Cristo em você. É assim que Deus age em nós. É nos tempos de dor e sofrimento que o grande escultor, ele forja-nos a imagem de seu filho. Você está sofrendo. O dia mau o alcançou. Eis a garantia que você tem no texto. Abrigue-se no Pai em oração e espere as coisas boas da parte dele. Esteja certo de que ele o está conformando a imagem de Cristo. E por fim, nós precisamos orar persistentemente se queremos amar o nosso próximo, como Jesus exige aqui. Além do amor a Deus, irmãos, que é exigido por Jesus, o Sermão do Monte nos coloca diante do grande desafio de amar o nosso próximo como a nós mesmos. E seja honesto comigo, nós temos muita dificuldade quanto a isso. Eu diria mais, nós somos incapazes de fazê-lo como Deus espera que façamos. É por essa razão que nós necessitamos de ajuda divina. Porque se amar o próximo, ouça, não é simplesmente não fazer a ele o mal que não desejamos para nós. O que é que nós fazemos? Seguimos passivos, indiferentes e distantes. Nós evitamos o próximo. Mas se o dever é positivo, como Jesus coloca aqui, nós temos o dever de intencionalmente fazer o bem ao nosso próximo. E como é que isso funciona na prática, João? Você quer ser tratado com misericórdia quando pecar? Trate os pecadores ao seu redor com misericórdia. Você quer ser amado, respeitado e servido por seu cônjuge? Ame-o, respeite-o e sirva-o antes. Você deseja ser tratado com cuidado e zelo pelos irmãos da igreja local? Cuide deles antes, querido. Zele pelos seus irmãos na fé. Precisamos intencionalmente fazer o bem, se queremos obedecer às Escrituras. E para isso nós precisamos orar. Para que Deus mortifique o nosso egoísmo e nos dê graça para intencionalmente servirmos e amarmos o próximo como Ele deseja. Concluindo, irmãos, ao longo de toda a sua juventude,
Agostinho andou longe de Deus. E por longos 33 anos, sua mãe Mônica, uma cristã piedosa, intercedeu persistentemente por ele em oração. Até que a luz se rompeu nas trevas em que ele vivia. E ele veio a Jesus Cristo para a sua salvação. Talvez você tenha algo ou alguém pelo qual venha persistindo diante de Deus em oração e talvez ande esmorecendo, desanimado. Eu queria fechar respondendo a seguinte pergunta: por que não devemos esmorecer? Por que devemos persistir em oração? E a resposta é gloriosa, irmãos. Por causa de Cristo. Cristo Jesus. Antes, irmão, não só as portas do reino estavam fechadas para você, mas as armas do rei estavam apontadas na sua direção. Porque somos pecadores, irmãos. Deus havia nos marcado para a condenação. Sua sentença e a minha já estava assinada. E pior, nada podíamos fazer para revertê-la. Foi então que, por pura graça, o rei enviou seu filho e fez dele uma oferta pela culpa de seus inimigos. E na cruz do Calvário, o Filho perfeito de Deus foi totalmente amaldiçoado, desamparado pelo Rei. Cristo morreu. E o perfeito sacrifício que ele verteu ali foi aceito diante de Deus. E hoje, ressurreto, glorificado, ele está à destra do Rei, como nosso sumo sacerdote. E por causa dele, irmãos, o autor aos Hebreus nos faz aquele convite ousado que já lemos antes. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia, na socorro em ocasião oportuna. Por causa de Cristo, ouça isso, o Rei agora é nosso Pai. E as salas do trono estão permanentemente abertas para nos receber. E os ouvidos do Pai estão sempre atentos a ouvir as nossas orações insistentes diante dele. Bata na porta do Rei, porque o Rei agora é teu Pai, por causa de Cristo. Amém?